Boa noite. Boa noite. Pesquisa Datafolha aponta que popularidade de Dilma para de cair. Mais 60% ainda desaprovam o governo da presidente. Presidentes de Cuba e dos Estados Unidos se reúnem na Cúpula das Américas após 50 anos. Governo brasileiro elogia a reaproximação histórica e pede fim do embargo comercial. 3 ex-deputados detidos na Operação Lava Jato fazem exame médico no IML do Paraná. O acesso ao Porto de Santos é liberado após 9 dias do incêndio que destruiu 6 tanques de combustíveis. Justiça do Egito condena membros da Irmandade Muçulmana à pena de morte. E Corinthians vence a Ponte Preta e se classifica para as semifinais do Campeonato Paulista. A reaproximação entre Cuba e Estados Unidos domina os discursos da Cúpula das Américas no Panamá. 4 meses depois do anúncio da retomada de laços diplomáticos, os presidentes Raul Castro e Barack Obama trocam aperto de mãos. O momento histórico aconteceu ontem à noite. Obama e Raul Castro se cumprimentaram na sessão de abertura da 7ª Cúpula das Américas, na cidade do Panamá. A presidente Dilma Rousseff classificou a reaproximação como corajosa e defendeu o fim do embargo contra a ilha. Estamos seguros que outros passos serão dados, como o fim do embargo. Os dois presidentes discursaram hoje. Barack Obama disse que a mudança na política entre os dois países abre uma nova era, mas também destacou que as diferenças entre eles vão continuar e os Estados Unidos vão seguir defendendo as liberdades e os direitos universais de todos os cidadãos. We will continue to speak out on behalf of universal values that we think are important. Barack Obama ainda cobrou dos líderes da América Latina melhorias nos direitos humanos e na democracia. Ele fez críticas duras aos presidentes do Equador, Rafael Correa, e da Venezuela, Nicolás Maduro, criticando a prisão de quem não concorda com eles. Because we think the ideal of not jailing people if they disagree with you. O discurso de Raul Castro foi quase todo dedicado à relação com os Estados Unidos. Já era hora de que eu falara aqui em nome de Cuba. Ele condenou as tentativas de derrubar o regime comunista de Cuba, mas pediu desculpas a Obama, dizendo que ele não foi responsável pelos atos de 10 presidentes americanos anteriores. Que, segundo minha opinião, o presidente Obama é homem honesto. Raul Castro arrancou aplausos quando afirmou que essa forma de ser de Obama se deve à origem humilde. E penso que sua forma de ser obedece a essa origem humilde dele. O cubano se queixou do embargo econômico e expressou apoio à Venezuela, dizendo que o país dirigido por Nicolás Maduro não pode ser considerado uma ameaça para a segurança nacional de uma superpotência como os Estados Unidos. Agora à tarde aconteceu o encontro reservado entre Barack Obama e Raul Castro. Os dois presidentes se apresentaram para as câmeras na sala de imprensa depois do encontro a portas fechadas. Castro e Obama concordam que há muito trabalho ainda para o restabelecimento total das relações diplomáticas, mas afirmam que as divergências não vão impedir um acordo. Ainda não aconteceu o esperado anúncio de Obama sobre a retirada de Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. O acesso de caminhões ao Porto de Santos foi liberado hoje, 9 dias depois do início do incêndio que destruiu 6 tanques de combustíveis. Bombeiros e Defesa Civil fazem os trabalhos de rescaldo. A água que jorra agora é para fazer o resfriamento dos tanques. Os focos de incêndio foram totalmente controlados e de perto é possível ver o impacto do acidente. Os tonéis ficaram danificados, alguns completamente retorcidos. A vegetação ao redor está devastada. Na lagoa, são usados barcos para fazer a limpeza da água contaminada com produtos químicos. Ainda não é possível dimensionar os prejuízos ao meio ambiente. O foco das equipes da Defesa Civil de Santos é liberar o terreno. As preocupações são em manter as condições em que o bombeiro está mantendo agora, sem vazamento, sem fogo e seguro. Então, essa é a preocupação. É a preocupação de observar isso até que isso seja totalmente liberado.
140 homens do Corpo de Bombeiros vão permanecer no terminal atingido fazendo os trabalhos de rescaldo. Esta fase deve durar pelo menos mais uma semana. Só após esta etapa é que os peritos e os investigadores vão conseguir entrar na área atingida para tentar descobrir o que teria provocado este acidente. O Ministério Público Estadual abriu 2 inquéritos, um para apurar a responsabilidade da empresa Ultracargo e outro para investigar quem teria espalhado pânico com boatos sobre as consequências da tragédia. O incêndio começou no dia 2 e só foi controlado ontem, após 8 dias. Foram 192 horas ininterruptas de combate às chamas. Hoje cedo, a avenida em frente ao local do incêndio, que estava parcialmente interditada, foi totalmente liberada para os caminhões, assim como as 3 pistas do viaduto do Alemoa, já no acesso à rodovia Anchieta. Devido ao atraso no carregamento, os contêineres se acumularam no Porto de Santos. Antes do incêndio, cerca de 20 mil toneladas de mercadorias eram embarcadas por dia. Esse número caiu pela metade durante a última semana. Ainda não há perspectiva para a liberação total do porto. A Justiça decretou a prisão temporária do zelador que matou um homem em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. O crime foi na quinta-feira passada e aconteceu após a mulher da vítima afirmar que estava sendo assediada pelo zelador. Ontem à noite, a Justiça aceitou o pedido da Polícia Civil e decretou a prisão preventiva por 30 dias do zelador Francisco da Costa Silva, que matou a tiros Júlio César Galvão, de 25 anos. Câmeras de segurança de prédios em Perdizes registraram Júlio César atravessando a rua correndo e sendo perseguido por Francisco da Costa com uma arma na mão. Logo depois, o zelador volta sozinho. Júlio César já havia sido baleado no peito e na barriga. A mulher da vítima afirma que vinha sendo assediada pelo zelador e por isso o marido foi até o prédio. Em depoimento à polícia, o criminoso disse que mantinha um caso com a mulher. Francisco da Costa ficará preso na delegacia de Santa Cecília, na região central, e deve responder por homicídio qualificado. Na próxima semana, a esposa da vítima e outras testemunhas devem prestar depoimento. 6 presos da 11ª etapa da Operação Lava Jato fazem exame de corpo de delito em Curitiba. Deixaram a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 7 horas da manhã o ex-deputado Luiz Argolo, do Solidariedade, e André Vargas, ex-PT, hoje sem partido. Também o irmão dele, Leon Vargas, o publicitário Ricardo Hoffmann e a secretária de Luiz Argolo, Hélia Santos da Hora, e Ivan Torres, apontado como laranja, do ex-deputado Pedro Correia, do PP. Os presos foram escoltados até o Instituto Médico Legal, onde realizaram o exame que é praxe após prisões. Depois, eles retornaram ao prédio da PF. Correia foi o único preso dessa etapa da operação que não realizou o procedimento, porque está preso em Pernambuco, onde cumpre pena do processo do mensalão petista. Ele ainda será transferido para Curitiba. Pesquisa Datafolha mostra que a aprovação ao governo da presidente Dilma Rousseff parou de cair, mas 60% ainda desaprovam. A última pesquisa divulgada pelo Instituto em março de 2015 mostrava que 13% dos entrevistados consideravam o governo bom ou ótimo, e o número se manteve em abril. Os que julgam o governo de Dilma ruim ou péssimo caiu 2 pontos percentuais. Antes era 62% e agora são 60%. O Datafolha perguntou também sobre questões econômicas. Para 58% dos entrevistados, a situação econômica do país vai piorar. 70% acreditam que o desemprego irá crescer e 78% dos entrevistados acham que a inflação aumentará. Os entrevistados foram questionados sobre os movimentos de impeachment contra a presidente, tendo como base a investigação da Operação Lava Jato. 63% se mostraram a favor da abertura do processo, 33% são contrários e 4% não souberam responder. O Instituto ressaltou que somente 12% dos favoráveis ao impeachment conhecem realmente como é o processo de afastamento de um presidente. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Fazenda, informou à CPI do HSBC que 50 dos 126 brasileiros ligados a contas secretas no Banco Suíço realizaram movimentações financeiras irregulares nos últimos anos.
Entre as 50 pessoas que já fizeram transações financeiras suspeitas, há doleiros, empresários, ex-auditores fiscais, um banqueiro do Jogo do Bicho e um apresentador de TV. O documento do COAF, que é confidencial, será usado na CPI. E agora vamos às manchetes das principais revistas semanais do país. A Carta Capital traz na reportagem de capa o destaque para a Operação Zelotes. Segundo a revista, a operação escancara as fraudes tributárias dentro da Receita Federal a favor de grandes empresas. A Isto É traz como o descrédito do governo Dilma e os escândalos de corrupção abalaram um possível projeto eleitoral do ex-presidente Lula para 2018. Na Veja, uma análise sobre a disputa de poder entre Eduardo Cunha, Renan Calheiros e Michel Temer. Segundo a publicação, Dilma tem cada vez menos poder. Com a manchete Um Presidente para a Posteridade, a Época mostra as estratégias de Barack Obama para entrar na história. Segundo a revista, a nova política externa do líder norte-americano em relação a Cuba e o Irã é o grande diferencial. Veja agora as manchetes de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo traz os números da pesquisa Datafolha. Reprovação a Dilma estaciona, maioria apoia o impeachment. Segundo o jornal, 75% dos entrevistados pelo Datafolha são favoráveis aos protestos de amanhã. Ainda de acordo com a pesquisa, 6 de cada 10 brasileiros defendem o impeachment. O estado de São Paulo. Obama diz que mudança em relação a Cuba abre nova era. De acordo com a publicação, o presidente Obama defende a aprovação no Congresso do fim do embargo a Cuba e afirmou ser histórico o fato de estar sentado ao lado de Raul Castro. O fim de semana, para a alegria de muita gente, começou com sol, céu azul e calor na Grande São Paulo e também no litoral. Aqui na capital, a máxima chegou aos 28 graus e em Santos fez 30 graus. Segundo os meteorologistas, volta a esfriar a partir de amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. As temperaturas devem cair um pouco nesse domingo no centro-sul do país. Uma frente fria avança da região sul em direção ao sudeste, espalhando muita nebulosidade sobre toda a faixa leste da região. Mas se chover, será de forma bem fraca, quase uma garoa e mesmo assim bem isolada. No nordeste do país, ainda chove forte amanhã em Salvador e do Rio Grande do Norte até o norte do Maranhão. Durante a madrugada, a mínima chega aos 14 graus em Curitiba e aos 16 aqui em São Paulo. À tarde, não vai fazer mais que 24 graus na capital paranaense, mas chega a fazer calor de 28 em Belo Horizonte e de 30 graus no Rio de Janeiro. Na capital baiana, por causa do tempo mais fechado, a máxima vai ficar em torno dos 27 graus amanhã. Aqui em São Paulo, a passagem de uma frente fria pelo mar provoca aumento de nebulosidade na faixa leste do estado. Ainda assim, só há expectativa de chuva fraca, rápida e isolada na região da Serra da Mantiqueira e no oeste paulista. Nas demais áreas, o domingo será de bastante sol, tempo firme e calor à tarde de mais de 30 graus. Já aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 16 e máxima à tarde na casa dos 25 graus. Na segunda-feira, esfria um pouco mais e não vai fazer mais que 24 graus durante a tarde. Na terça, o sol volta a aparecer com mais força, mas a máxima não passa dos 26 graus. Esta semana, Santo André completou 462 anos. O Jornal da Gazeta exibiu várias reportagens sobre esse importante município do ABC Paulista. A versão oficial contada nos livros relata que Santo André foi fundada em 1553 pelo imigrante português João Ramalho. No início, a vila recebeu o nome de Santo André da Borda do Campo. Um ano depois, o local passa a pertencer a São Paulo de Piratininga. Só depois de 3 séculos, a história do município volta a ser contada. Para muitos historiadores, a atual cidade de Santo André surgiu mesmo a partir de 1867, com a chegada da linha do trem que ligava Santos, no litoral, a Jundiaí, no interior do estado. Na época, toda a região era chamada de São Bernardo. A denominação Santo André só ressurgiu a partir de 1910, com a criação do distrito, que crescia ao redor da importante linha férrea. A configuração da cidade a qual nós conhecemos tem a ver com este momento.
com o momento da industrialização, com o momento da ocupação, como momento do povoamento aqui da região do ABC. O município se transformou num grande atrativo para os trabalhadores que chegavam em busca de oportunidades de emprego. Foi o período chamado de milagre econômico. Mas na década seguinte, o ritmo de crescimento caiu e houve uma recessão. A produção industrial continuou desacelerada, com incentivos fiscais voltados para outras regiões do estado. E Santo André perdeu muitas indústrias. Santo André está num período de transição. O setor de comércio e serviços começou a ganhar destaque e virou uma opção para driblar o desemprego. A indústria começou a se concentrar naquilo que é o seu foco e as atividades paralelas, o que não era o principal, passaram a ser realizados por um processo de terceirização por empresas colaboradoras ou empresas terceirizadas. Isso trouxe algumas consequências para o município, traz uma queda de renda, que o Grande ABC teve que se adaptar a essa nova realidade, a essa nova conformação do processo produtivo. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, a região do ABC perdeu só no ano passado 14 mil postos de trabalho formais. Em Santo André, apenas na indústria, foram quase 1.700 demissões. O desafio é esse, é compensar a perda de postos de trabalho, principalmente nos anos 90, com êxodo industrial muito grande aqui na nossa cidade, com outras áreas de atuação, de conhecimento que agreguem valor nos seus produtos. A violência em Santo André é também uma das grandes preocupações dos moradores. E os números da violência crescem a cada ano e são confirmados pelos dados da própria Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em Santo André, furto e roubo se destacam entre os diversos crimes. Em 2012, o número de furtos e roubos de carros somados saltou de 6.455 para 7.540 em 2013. E no ano passado, o índice foi ainda maior. 7.731 ocorrências do tipo. O que nós temos feito e estamos trabalhando é ampliar o vídeo monitoramento. Então nós temos já um programa em execução a nível municipal e agora, junto com o governo do estado e os demais municípios, fazer o controle das divisas, que é justamente identificando as rotas de fuga de furto de veículos aqui na nossa cidade. E agora o esporte, fase final do Campeonato Paulista. O Corinthians se classificou hoje para as semifinais ao vencer a Ponte Preta em Itaquera por 1-0. O gol foi de Renato Augusto. O São Paulo joga neste momento no Morumbi e vence o RB Brasil por 1-0 com um gol de falta de Rogério Ceni. Inglês Lewis Hamilton da Mercedes confirma favoritismo e larga amanhã em primeiro no Grande Prêmio de Fórmula 1 da China. Os dois brasileiros que correm na categoria também fizeram bons tempos classificatórios. No treino que definiu o grid de largada para o GP da China, Felipe Massa da Williams alcançou a 4ª posição. Felipe Nasser da Sauber largará pela primeira vez entre os 10 melhores colocados. A pole position ficou novamente com Lewis Hamilton. O inglês vai sair pela 3ª vez consecutiva em primeiro. O companheiro dele de Mercedes, o alemão Nico Rosberg, larga em segundo. O outro alemão, Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou em terceiro. A prova deste domingo em Xangai será às 3 horas da madrugada, no horário de Brasília. Daqui a pouco, Justiça do Egito condena à morte vários membros da Irmandade Muçulmana. E rebeldes bombardeiam Alepo, a segunda maior cidade da Síria. 8 pessoas morreram e dezenas ficaram presas nos escombros. Existem vários tipos de poupadores. O poupador tranquilo, que valoriza a segurança. O poupador determinado, que sabe que poupando sempre vai longe. Ah, e o poupador planejado, aquele que hoje já pensa no futuro. Para esses e outros tipos de poupadores, Poupança Fácil Bradesco, o seu jeito de poupar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar.
Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Suas axilas parecem bonitas depois da depilação? Olhe mais de perto. Com uma lupa, você consegue ver como a depilação irrita a sua pele. Só o antitranspirante Dove, com seu exclusivo 1/4 de creme hidratante, ajuda a pele a se recuperar, deixando suas axilas visivelmente mais suaves, macias e bonitas em apenas 3 dias. Pele mais macia e hidratada. Proteção efetiva. Dove, o número 1 em cuidado com as axilas. A fase de grupos acabou e agora é hora do mata-mata. No Mesa deste domingo, vamos conferir tudo sobre as quartas de final do Paulistão. Tem ainda informações sobre os jogos da Libertadores, com a presença do ex-craque Roque Júnior. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care. Protege sem irritar sua pele. Rebeldes bombardeiam Alepo, a segunda maior cidade da Síria. De acordo com a mídia estatal do país, pelo menos 8 pessoas morreram. As imagens mostram o estrago feito no distrito de Sulemaniá, localizado na parte da cidade controlada pelo governo. A mídia estatal confirmou que dezenas de pessoas ficaram presas nos escombros. A cidade de Alepo, na fronteira com a Turquia, é uma grande linha de frente na guerra. Partes da cidade, controladas por rebeldes, têm sofrido ataques aéreos regulares por parte do exército sírio. Uma investigação da ONU registra o uso intenso de bombas de barril pelas tropas do governo. Barris velhos de petróleo são cheios com vários tipos de explosivos e ainda pregos, gasolina e agentes químicos. As bombas de barril são ilegais e condenadas pela ONU por serem extremamente cruéis e atingir vítimas indiscriminadamente. Justiça do Egito confirma a pena de morte para membros da Irmandade Muçulmana. O líder da organização, Mohamed Badier, e outros 13 integrantes do grupo foram condenados à morte por incitarem o caos e a violência. Segundo o governo egípcio, a Irmandade Muçulmana é proibida de atuar no país. Além das lideranças, outros 36 réus foram condenados à prisão perpétua. Entre eles, um homem que detém as cidadanias egípcia e americana. Nenhum dos acusados estava presente no tribunal. Desde 2013, quando um golpe militar derrubou o presidente Mohamed Morsi, vários integrantes da Irmandade Muçulmana são presos e condenados à morte. Construída há 93 anos, a Vila Itororó, no bairro do Bexiga, região central de São Paulo, abriga construções históricas. Já foi cortiço ocupada por moradores de rua e usuários de drogas. Há pouco tempo começou a ser restaurada e hoje o canteiro de obras, que virou também centro cultural, foi aberto ao público e ficará assim até o final das obras. O lugar nos remete a uma marcenaria, uma serralheria, sinal de que obras serão feitas por aqui. O galpão na rua Pedroso, região da Bela Vista, se transformou numa oficina e, ao mesmo tempo, numa exposição artística. Ambiente que prepara os visitantes para entrar na famosa Vila Itororó, ou no que sobrou dela. O interessante é que toda a reconstrução da vila poderá ser acompanhada pelos moradores de São Paulo. O canteiro de obras vai funcionar como um grande centro cultural aberto à visitação. A ideia é que todos decidam juntos a melhor forma de usar este espaço cercado de história. Normalmente se renova de portas fechadas e a inauguração é quando está tudo pronto. O que a gente quis fazer é o contrário. Quisemos abrir no início da renovação
para poder acolher as pessoas e para elas poderem pensar juntos o futuro do lugar. Devidamente equipados com os itens de segurança, caminhamos por essas ruínas e redescobrimos o passado. A vila foi construída em 1922 pelo imigrante português Francisco de Castro, em homenagem ao centenário da independência do Brasil. O nome Itororó, em tupi, que significa água barulhenta, tem sua origem na nascente de água, que continua viva no local. Ela alimenta o rio de mesmo nome, hoje coberto pela Avenida 23 de Maio. Todos os imóveis foram erguidos com materiais reaproveitados, de uma São Paulo que não parava de mudar. Boa parte dos elementos ornamentais que estão aqui na vila tem a sua origem dentro do Teatro São José. Mas não somente do teatro, ele usa vários outros elementos, inclusive elementos estruturais, dentro da construção desse conjunto de casas. A obra toda está orçada em 50 milhões de reais. Agora a Prefeitura, por meio da Lei Rouanet, em parceria com patrocinadores, levantou parte da verba. Ao todo, 11 prédios serão restaurados. Os primeiros deverão ficar prontos em 2016, mas a finalização dos trabalhos e a inauguração estão previstas só para 2018. As pessoas que moravam aqui defendem uma ideia de uso para habitação, mas também muitas pessoas do entorno pedem para ter lugar de brincar, para ter lugar para ter peças, encontros, conversas, rodas de samba, festas de bairro. Cultura não é apenas uma pintura na parede. Cultura também pode ser morar, passear, descansar. Amanhã, as obras da Vila Itororó ficarão abertas do meio-dia às 6 horas da tarde. A partir de segunda-feira, a visitação será das 11 da manhã às 5 da tarde. As visitas devem ser agendadas pelo e-mail info@vilaitororó.org.br. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. E nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. O ídolo do basquete Oscar Schmidt fala sobre sua trajetória. Neste domingo, 9 da noite em Além do Mais. Assista agora, Gazeta Imóveis. Jornal da Gazeta.